Olá, companheiros, olá, companheiras do canal Sem Censura. Hoje, com muito prazer, nós vamos falar sobre a Guerra do Vietnã, atendendo a solicitação de uma ex-aluna, aluna essa que se formou na Escola Estadual Venceslau José da Silva, no distrito de Santa Efigênia, a aluna Larissa. Ela pediu para que falássemos um pouco sobre a Guerra do Vietnã. Então, eu acho que é fundamental a importância, mas antes de compreendermos o que foi a Guerra do Vietnã, nós temos que compreender o contexto. Como estava a região da Ásia naquele momento? Nós tínhamos acabado de sair da Segunda Guerra Mundial. Relembrando todo aquele caso do nazismo, do regime autoritário de Hitler, dos campos de concentração, as tropas aliadas conseguiram derrotar o regime de Hitler e o fascismo de Benito Mussolini. Agora é o seguinte, na questão da Guerra do Vietnã, um detalhe importante foi quando o Japão invadiu a região da Indochina. E após essa invasão, os vietnamitas eles formaram a chamada Liga Revolucionária, que tinha como objetivo promover a independência do Vietnã. E eles tiveram como principal líder Ho Chi Minh, que ele era um líder revolucionário e, como todo líder revolucionário, ele lutava pela independência de seu país, né? Agora a grande questão é o seguinte, que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se deparou com a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi a questão que nós sempre falamos, que o mundo estava bipolarizado. De um lado estavam os comunistas, liderados pela antiga União Soviética, URSS, né? Com Lenin e depois Stalin à frente, e do outro lado os Estados Unidos liderando o bloco capitalista. E no caso do Vietnã, o Vietnã, após alguns conflitos internos e com a expulsão dos franceses, é muito interessante porque nesse contexto a França, né, ela dominava a Indochina e o Vietnã. Existia sempre a ideia de acabar com o imperialismo. E acabar com o imperialismo, no caso da Indochina, significava expulsar os franceses. E após a expulsão dos franceses, o Vietnã ela ficou dividida entre Vietnã do Norte e Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte seria governado por Ho Chi Minh e tinha uma linha, uma orientação, uma política completamente ligada à União Soviética. E o Vietnã do Sul, liderado por Dinh Dong, que era capitalista e alinhada aos Estados Unidos. Então, o contexto internacional favoreceu para que essa divisão acontecesse, né? Porque a Guerra Fria, ela não foi a guerra não aconteceu diretamente entre Estados Unidos e União Soviética. A guerra aconteceu porque ambos lutavam por áreas de influência. Eles queriam expandir a sua área, né? Queria fazer com que outros países adotassem o seu regime político, como se o seu regime político fosse melhor que o outro. Então nós tivemos guerras em vários países do mundo. Só que não tivemos a participação direta entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso que nós temos esse nome. E existiam diferenças claras entre o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul, né? E essas diferenças acabavam provocando uma instabilidade muito grande, né? O regime capitalista do Sul, né? E o regime socialista comunista do Norte. E essa rivalidade acabou gerando um conflito no Vietnã. E no ano de 1959, os guerrilheiros do Vietnã do Sul, chamados de Vietcongues, atacaram a base norte-americana que existia no Vietnã do Sul, né?
sob o apoio dos soviéticos, sob o apoio da União Soviética. E a partir dessa invasão, a partir da invasão dos Vietcongues ao Vietnã do Sul, nós tivemos uma guerra, que foi a Guerra do Vietnã. Então, é importante a gente ressaltar que o contexto foi fundamental para que a guerra acontecesse, né? O contexto de rivalidades, de ideologias, de tentar impor o seu regime político com relação ao outro, né? Então, todo aquele clima de guerra acabou contribuindo para que acontecesse a Guerra do Vietnã. E com isso, os Estados Unidos e a União Soviética, mesmo que de uma maneira indireta, eles se tornaram aliados, enviando armamentos, enviando mantimentos para as áreas envolvidas na guerra. E a partir de 64, os Estados Unidos deixaram de apoiar de uma maneira indireta para conceder um apoio mais incisivo. E como foi esse apoio incisivo? Simples, os norte-americanos passaram a enviar soldados altamente treinados para lutar no Vietnã. Qual era o objetivo? Era destruir os vietnamitas, os Vietcongues do norte, né, que estavam ainda sob a orientação comunista, e unificar o país levantando a bandeira dos Estados Unidos, levantando a bandeira norte-americana, né? O detalhe é o seguinte: quando os soldados norte-americanos chegaram no Vietnã, eles estavam em desvantagem. Por quê? Porque os guerrilheiros, os Vietcongues, eles tinham um conhecimento muito importante sobre a região. E esse conhecimento da região onde eles se encontravam foi um fator fundamental para que eles derrotassem os norte-americanos. E foi isso que aconteceu. Por mais que os norte-americanos tivessem armas modernas, utilizassem helicópteros, os Vietcongues eles faziam uso de táticas de guerrilhas e que só eles conheciam. E, como eu falei agora há pouco, eles conheciam o território. E esse foi um fator fundamental para que eles derrotassem os norte-americanos, né? E a falta de preparação dos norte-americanos em lidar com um ambiente que eles não conheciam acabou fazendo com que eles fossem derrotados em 1960. E o interessante que a gente tem que abordar aí é que as tropas do Sul elas foram invadidas e nós tivemos aí uma unificação do Vietnã sob a bandeira dos Estados, sob a bandeira da União Soviética. E a guerra acabou depois de 1960, e o interessante que a gente tem que frisar aí, porque foi um movimento que partiu também de jovens dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos estávamos passando pelo que nós chamamos de contracultura. O que era contracultura? A contracultura foi um movimento que os jovens iniciaram, onde a ideia era lutar contra o regime político estabelecido. Eles lutavam pela liberdade, as mulheres lutavam pelo direito ao voto. Então era lutar contra aquilo que o governo tentava impor, destruir a cultura estabelecida e fazer ressurgir uma nova cultura. E esse ressurgir de uma nova cultura tinha como base a questão de faça amor e não faça guerra, né? Várias lideranças assumiram o papel de mostrar ao mundo que a guerra não era o caminho, mas sim a paz, mas sim a solução dos conflitos por meios pacíficos, né? E as imagens das atrocidades da guerra estavam chegando também para a população. Então, um movimento que partiu dentro dos Estados Unidos que exigia o fim da guerra. E quais foram as consequências do conflito? As consequências foram mais de 1 milhão
de mortos, mais de 2 milhões de pessoas que foram mutiladas ou feridas. Nós tivemos a destruição de casas e prejuízos econômicos no Vietnã, e os campos agrícolas foram completamente arrasados. E, resumindo, o Vietnã ele conseguiu se unificar e formar um país que tinha suas diretrizes econômicas, tinha sua política, tinha sua forma de governo ligada à União Soviética e também à China, né? Então, de uma maneira bem clara, sucinta e objetiva, a Guerra do Vietnã ela foi fruto da Guerra Fria. Então, para entender a Guerra do Vietnã, é fundamental compreender que, para que essa guerra acontecesse, o mundo estava completamente dividido, né? E os Estados Unidos e a União Soviética sabiam, eles tinham consciência de que eles não poderiam entrar em guerra de uma maneira direta, mas sim porque senão o mundo teria sido destruído. Diante das armas químicas com alto poder de destruição que ambos possuíam. Mas eles não entravam de uma maneira direta, mas patrocinavam esses conflitos. O Vietnã do Norte, dominada pelos comunistas, ligados à União Soviética, e o Vietnã do Sul, ligado aos capitalistas dos Estados Unidos. E, no fim, quem venceu foram os Vietcongues, utilizando táticas de guerrilha, de conhecimento da região em que eles se encontravam, e também o total despreparo, desconhecimento dos soldados norte-americanos. Além, lógico, como eu falei agora há pouco, da pressão popular que existia dentro dos Estados Unidos para que a guerra chegasse ao fim. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Qualquer sugestão, qualquer pergunta, qualquer questionamento, estarei à disposição para solucionar. Um grande abraço a todos e até a próxima.